Queria agradecer mais uma vez aí a atenção de todos. Queria convidar para adentrar aqui, a fazer parte aqui da mesa, o nosso secretário de Desenvolvimento Agrário e deputado estadual, Dedé Teixeira. Uma salva de palmas aí para o nosso companheiro Dedé, que foi ex-prefeito dessa cidade e conhece bem a história daquele campus, né, que já funciona no nosso município há mais de 30 anos. Gostaria de chamar também, para adentrar aqui, o senhor representando o Sindipetro RN, o senhor Dr. Pedro Lúcio, né, uma salva de palmas, senhor Dr. Pedro Lúcio. Agradecer desde já a presença também, representando o Sindipetro, do senhor Joaci Oliveira, também, nosso amigo, companheiro Joaci. Gostaria de chamar o senhor Jorge Oliveira, representando aí o Sindipetro Ceará, salva de palmas também, que vem contribuir com essa discussão. Gostaria de chamar, representando a assessoria da deputada federal Luiziane Lins, o ex-deputado estadual Antônio Carlos também para adentrar. Registrar a presença do senhor Emanuel Menezes, também representando o Sindipetro Ceará. Agradecer aí a presença do Emanuel. Agradecer a presença do ex-vereador Felipe Maia, né? Obrigado pela presença, vereador Felipe Maia. Agradecer também o apoio aí da FM Educativa, na pessoa do senhor Luiz Teixeira. A presença do senhor Eufrásio também, do Sindipetro RN. A presença também do Ivonilson Silva, presidente da Associação Desportiva e Cultural de Capuí. Senhor Erivan de Paula, presidente do PT de Capuí, nosso companheiro Erivan. Enfim, a todos que estão presentes nesse momento. Essa audiência, pessoal, foi requerida pelos dois vereadores do PT na casa, o senhor Antônio Sérgio Araújo, que vos fala aqui, e o nobre vereador Hélio Fernando, por questão de força maior, não pôde estar presente aqui, mas justificou a sua ausência, que está em Fortaleza e talvez não dê tempo de chegar, certo? Antes do final da audiência. É um momento importante de discussão dessa temática, né, que já houve uma, acho que foi o ano passado, ou foi 2015, 2016, e a gente conversando com o pessoal aí dos sindicatos, né, e todos colocaram essa preocupação, né, com a Fazenda Belém, pois ela está na iminência de ser vendida, né, e o fato dela ser vendida é prejudicial não só para a nossa cidade, como para nosso estado. Nós temos um documento aqui, que daqui a pouco nós vamos ler, que é um documento da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que faz todo o levantamento, né, da importância histórica daquele campus, não só para o município de Capuí e Aracati, como também para o estado do Ceará. Então, mas antes disso, como nós estamos num momento que demanda muitas lutas, né, nós estamos vendo acontecer nesse país, por aí afora, os retrocessos, os ataques à democracia, né? Então é o momento de cada um acordar. Cada um de nós, independente de sermos políticos, sindicalistas, secretários de governos, cidadão comum, funcionários da Fazenda Belém, familiares, é o momento de nós acordarmos, porque o que nós estamos vendo é um ataque fulminante à democracia, né? Casos ocorrendo em todo o país. Ontem mesmo tivemos o ônibus de um ex-presidente, né, talvez a maior autoridade política do Brasil hoje e da América Latina, alvejado, né? Então, isso é um ataque à democracia, ao direito de ir e vir de qualquer cidadão.
Então, são símbolos, são simbologias importantes que as pessoas têm que se atentarem. Porque isso pode virar uma onda, né? Isso simboliza que a nossa democracia, desde o golpe, vem sendo fragilizada. Então, é um momento crucial para lutar. E para a gente fazer essa reflexão através de uma música, eu queria convidar a todos para ouvir uma música que não só para mim, eu creio, para todos os universitários, o pessoal que passaram por universidade, né, as pessoas que participam de movimentos, que é a música de Geraldo Vandré. E eu gostaria de pedir a todos que estão em casa, que estão nos ouvindo através da FM Educativa de Capuí, que cobre todo o nosso município, a todos que estão aqui presentes, que façamos uma reflexão sobre a letra dessa música, que é um momento oportuno demais para ouvi-la. Então, eu gostaria que os meninos colocassem aí a música Para Não Falar das Flores, né, de Geraldo Vandré. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
gente escolheu essa música, principalmente por causa do refrão dela, que se faz necessária essa reflexão. Quando diz que vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música, ela foi no momento muito triste de nosso país, que foi no momento da ditadura militar. Geraldo Vandré encontrou na época essa estratégia para repudiar e para chamar o povo, né? Quando ele diz que não devemos esperar, quem sabe faz é a hora, faz agora. E é isso que nós estamos precisando fazer, não só aqui em Capuí, no nosso estado, em nosso país, né? Porque o que nós vemos em todos os cantos desse país é uma empreitada, né, de vários setores da sociedade, incumbidos, né, nós sabemos, por um sistema que é nefasto, né, de retroagir em relação aos nossos direitos e às nossas conquistas. E aí vem vários movimentos dos professores em todo o país, vários municípios entrando com leis que ferem as lutas dos professores, né? Aí vem a luta dos petroleiros por melhorias de situação de trabalho, melhorias salariais, enfim, todos os funcionários parece que estão escolhendo como bode expiatório o funcionário público, né, para ser o problema das contas, das contabilidades, das finanças do nosso país, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós temos que fazer a hora, temos que fazer agora os movimentos, ir para as ruas e protestar contra esses absurdos que ferem a Constituição brasileira e fere os direitos, principalmente trabalhistas, de nosso povo. Com essa música a gente dá uma boas-vindas a todos aqui presentes. Queria, de antemão, eu não gosto de estar lamentando, porque o importante são as pessoas que estão aqui para fazer essa discussão, até porque está sendo transmitida, né, pelo live no Facebook, pela rádio, as pessoas estão em casa nos ouvindo, mas lamentar a presença de meus colegas vereadores. Alguns justificaram a ausência, que diga, alguns justificaram, eu queria justificar a ausência do meu companheiro Hélio, né, por questões de força maior, a ausência também justificada da nossa vereadora Marjorie, por questão de doença, né? Outros vereadores me disseram que estariam numa reunião, mas eu queria deixar aqui meu protesto, porque essa audiência estava marcada, certo? Antes, e a gente espera, até porque foi entregue convite a todos os setores aqui da Prefeitura Municipal, alguns eu fiz questão de enviar via WhatsApp, todos sabiam bem antecipado. Então a gente lamenta, porque essa discussão é importante demais para a cidade. Nós vamos ver aqui, o pessoal do sindicato vai colocar algumas questões, o nosso ex-prefeito Dedé Teixeira, que conhece bem a história desse campus, né, porque foi prefeito 3 vezes dessa cidade e batalhou muito por aquilo ali, por isso ele está aqui, ele saiu da secretaria dele, deve estar cheio de coisas também para fazer, mas ele priorizou. Desde quando recebeu o convite, o deputado e secretário priorizou e está aqui. A deputada Luiziane também, nós insistimos que esteja para a gente alguém para se juntar a essa luta, porque é importante aqui mobilizar os políticos também. Os políticos estão votados na cidade, os políticos que se dizem amigos dessa cidade, porque é importante demais o campus Fazenda Belém para o nosso estado e para a nossa cidade. Eu gostaria de ler um documento da AEPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, é um documento de 2016. O nome do documento é Impacto do Desinvestimento da Petrobras no Estado do Ceará. Desinvestimento Petrobras no Ceará. A Petrobras anunciou no dia 4 de março, isso em 2016, que ela já tinha anunciado, através de seu site, a pretensão de vender 104 concessões em todo o país, sendo 2 delas no Ceará. A maior destas concessões no Ceará é o campo da Fazenda Belém. Caso não ache compradores, resta o risco do campo ter sua operação encerrada. Esse fechamento prejudica a cadeia de produção no Ceará, pois FZB, né, que é a Fazenda Belém, representa 20% do petróleo processado pela Lubinor.
Fazenda Belém. O campo de Fazenda Belém, FZB, foi descoberto em março de 1980, com a perfuração do Poço 9 FZB-1CE, e se localiza no leste do Ceará, nos municípios de Aracati e Capuí, ao noroeste da bacia Potiguar-Emessa. O campo produz óleo dos reservatórios da formação a sul da bacia Potiguar, em arenitos, e apresenta um óleo com viscosidade média de 13.000 CP. O campo entrou em produção em janeiro de 1981. Em dezembro de 1991, registrou o pico de produção, com uma vazão média de 5.134,52 barris de óleos por dia. Na área da concessão da Fazenda Belém, foram perfurados cerca de 1.000 poços, e atualmente há 395 poços em produção e 58 poços injetores de água. Para a realização da atividade de produção no campo FZB, a Petrobras mantém cerca de 190 empregados diretos, próprios e terceirizados, e suas atividades afetam mais cerca de 250 trabalhadores de forma indireta. A produção média da Fazenda Belém é de 1.500 barris por dia nos últimos 12 meses. A produção diária atual, após a perfuração recente de 60 poços, encontra-se em cerca de 1.800 barris por dia. O preço do barril de petróleo tipo Brent, referência para o mercado de petróleo, se encontra em cerca de $50 por barril. Irrigação com água produzida. Além da perfuração de petróleo, o campo da Fazenda Belém tem um potencial de irrigação com água residual de até 150 hectares para a produção de palma, utilizada na produção de biocombustível. A concessão do campo da Fazenda Belém é um dos motivos para a localização Lubinó, no Ceará. Lubinó, a fábrica de lubrificante do Nordeste, ocupa uma área de 218.000 metros quadrados, sendo a usina a única em produção de asfalto no Ceará, além de contribuir de forma significativa para a produção nacional. Com produção de quase 10.000 barris de petróleo por dia, a Lubinó completou 49 anos de atividade no Ceará. Localizada no bairro Mucuripe, a unidade foi inaugurada pela Petrobras em 1966 e processa diversos itens, sendo um dos principais contribuintes de impostos estaduais. Iniciou suas atividades como fábrica de asfalto de Fortaleza, Asfor, e desde então passou por várias ampliações e instalação de novas unidades de processo. Os resultados conquistados em 2014 pela refinaria permitiram um novo recorde anual de vendas de asfalto, com a marca de 450.000 toneladas. Lubrificantes. A Lubinó é a única refinaria no Brasil que processa petróleos naftênicos. Esse tipo de derivado é apropriado para lubrificantes de alta estabilidade, isolante térmico de transformadores de alta voltagem, amortecedores para veículos e equipamentos pneumáticos, borrachas, formulação de graxas especiais e óleo de corte para a indústria metalúrgica e de refrigeração, além da fabricação de artigos para calçados. A refinaria cearense produz ainda óleos combustíveis industriais, empregados na produção de energia em turbinas e gás e de calor, e em fornos e caldeiras, inclusive de navios. A Lubinó possui um papel relevante na economia cearense, por ser uma das principais arrecadadoras de impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS. Em 2013, esteve entre as principais contribuintes do Estado, ao lado de empresas como a operadora Oi e a companhia Coelce. Outras atividades Petrobras no Ceará. Além do campo da Fazenda Belém e da Lubinó, a Petrobras marca presença no âmbito do mercado cearense com atividade realizada pela PBio, Petrobras Biocombustíveis, através da fábrica de biodiesel de Quixadá, com a comercialização de derivados através da BR Distribuidora e sua rede de postos, com a unidade de regaseificação do PECEM, além do campus produtores de petróleo marítimo em Paracuru. Como se relaciona o campo de Fazenda Belém e a Lubinó?
A Lubinol é beneficiada pela produção interna do óleo de FZB, que corresponde a 20% de sua capacidade de processamento. Como dito anteriormente, a Lubinol se especializou no processamento de óleos naftênicos que são produzidos basicamente em Fazenda Belém e no campo de Fazenda Alegre, no estado do Espírito Santo. Este tipo de petróleo é apropriado para lubrificantes por apresentar alta viscosidade e alta estabilidade. Para atender a Lubinol, o campo Fazenda Belém se desenvolveu através de elevados investimentos na perfuração de poços, aquisição de geradores de vapor e outras instalações, e processamento primário do petróleo produzido no município de Capuí e Aracati. O sistema produtivo do campo exige elevada expertise técnica e operacional, o que gera empregos de alta qualificações e bons salários. Quanto à sua reserva, o campo da Fazenda Belém pode ser classificado como um campo gigante, com volume de óleo original de 535 milhões de barris. Ele é considerado um campo maduro, mas recentemente foram perfurados cerca de 120 poços e a perspectiva de perfurar mais cerca de 800 poços. Programa Socioculturais Ambientais da Petrobras no Ceará. No último parágrafo desse documento, listamos uma série de programas de relacionamento da Petrobras com a comunidade onde ele atua, e que, no nosso caso, se relacionam aos projetos realizados em Fortaleza, Caucaia, Quixadá, Paracuru e Capuí e Aracati. Conclusão: o desinvestimento da Petrobras no Ceará poderá dar início a uma série de prejuízos ao Estado do Ceará e também às suas comunidades, seja através da redução da arrecadação do ICMS, principalmente, seja através da cessação de programas de apoio a comunidades onde a Petrobras atua. No que diz respeito à Fazenda Belém, a situação atual de mercado do setor petróleo não justifica a venda da concessão. Para que Fazenda Belém se justifique, basta que o preço do petróleo suba mais um pouco e se desenvolva um programa de redução de custos operacionais sem redução de pessoal. A venda da concessão poderá ocasionar a redução ou até cessação do pagamento de royalties, que é importante para cidades como a nossa, que hoje Capuí recebe quase 600 mil de royalties mensal, graças também à Fazenda Belém. E outras participações a municípios e proprietários de terra. Se o campo for fechado ou vendido, o Ceará terá muitas perdas, sendo elas técnicas, econômicas e sociais. A Petrobras está produzindo neste município há mais de 30 anos e tem uma obrigação, um compromisso com a sociedade onde ela está inserida. Em relação a Lubinol, a venda da Fazenda Belém poderá trazer redução do volume processado pela refinaria, causando a redução de vendas e, consequentemente, queda de arrecadação e geração de desemprego, que já não está fácil, né? A EPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, vê a necessidade de ação por parte das forças políticas cearenses, junto à presidência da Petrobras, para a suspensão da venda do campo e indica a necessidade de uma melhor avaliação dos impactos em toda a cadeia produtiva de petróleo e derivado no estado do Ceará. Essa é a mensagem da Associação dos Engenheiros da Petrobras do Nordeste Setentrional, a EPET-NS. Então, esse é o questionamento. Essa Fazenda Belém, nós temos que, com essa audiência, a ideia era conclamar todos os políticos e a população e as pessoas que fazem a fazenda para fazer esse questionamento. No momento que nós passamos por uma recessão tremenda no país, fechar a Fazenda Belém é um retrocesso de tamanhas proporções preocupantes demais para todos que fazem o nosso município, até porque o ICMS é responsável por boa parte da nossa receita e Capuí hoje, né, passa por um momento de ICMS bom. Hoje Capuí arrecada em cerca de 600 mil reais, né, quase 15% da arrecadação vem desses royalties. Então, fechar essa Fazenda Belém não é simplesmente o fato de desempregar, né, munícipes, cidadãos icapuenses ou da região, mas sim um prejuízo enorme para a potencialidade de investimento que a cidade vai ter no futuro. Então, por isso, merecia aqui a presença de todos, a presença
dos entes da gestão municipal, dos secretários, das associações envolvidas, dos vereadores municipais, para junto a gente fazermos essa discussão que é pertinente para a nossa cidade. Então, a gente agradece aqui a todos a presença e agora vamos passar para falar sobre esse tema, pessoas que conhecem de perto a problemática. Eu gostaria de convidar, inicialmente, para falar um pouco, o representante do Sindipetro, RN, doutor Pedro Lúcio. Eu gostaria que vocês usassem, os senhores aí, as autoridades, usassem o púlpito, né, para que, como está sendo filmado aí, então, o doutor Pedro Lúcio é representante do RN, do Sindipetro RN, nosso grande doutor Pedro Lúcio, acabou de ser eleito agora a direção lá, né? Então, fala um pouco aí de seus questionamentos acerca dessa possibilidade de venda dessa importante instituição aqui na nossa região. Bem, bom dia a todos e todas. Eu sou Pedro Lúcio, como o Sérgio apresentou aqui, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio Grande do Norte, juntamente com o Eufrásio e Joaci, representando a entidade. Eu queria parabenizar inicialmente os colegas que acabaram de sair do turno da Fazenda Belém, são icaipoenses e vieram prestigiar aqui a audiência pública, mostrando o nível de conscientização que essa categoria tem. Queria parabenizar os amigos. E, inicialmente, parabenizar também o mandato do Sérgio e do Hélio, dois mandatos populares, que escutam as demandas do povo e que propõem uma audiência pública como essa para representar diretamente na Câmara Municipal de Icapuí os interesses dos trabalhadores da Fazenda Belém. Isso não pode passar despercebido, especialmente no ano eleitoral como o ano de 2018. E parabenizar também aqui o Dedé Teixeira e o mandato da Luiziane pela presença na audiência. Antes de partir para o tema da Petrobras, Sérgio, eu queria só manifestar o repúdio ao ataque, a mais um ataque à democracia que o Brasil vivenciou ontem. O ônibus da caravana de Lula foi alvejado com armas de fogo lá no Sul. Isso não pode ser aceito por nenhum cidadão que entende o interesse dos trabalhadores do povo relativos à democracia. Não pode ser aceito de forma nenhuma, nem por aqueles que concordam com a candidatura, nem por aqueles que discordam da candidatura de Lula. Não pode ser aceito de maneira alguma um ataque fascista como esse. Queria deixar registrado o nosso repúdio. Eu vou fazer um breve histórico, prometo ser bastante breve, sobre a história da Petrobras inteira, o papel da Petrobras, o que é a Petrobras e por que nós somos contrários à venda da empresa aqui. Em 1980, foram começadas as perfurações aqui na Fazenda Belém, aqui na ORNCE, na Bacia Potiguar. De lá para cá, nós vivenciamos vários períodos de grandes investimentos e períodos de grandes retrocessos. Quando foi descoberto, ali na década de 90, em 89, 90, 91, os grandes campos do mar do Rio de Janeiro, a Bacia de Campos, aqueles campos que estão à margem do pré-sal, na época não existia pré-sal, Dedé. Quando foram descobertos aqueles campos, em 1990, falou-se a mesma coisa que se fala hoje. Naquela época, 10 anos de produção da Bacia Potiguar, que aqui também é Bacia Potiguar, apesar de ser no Ceará, é chamada de Bacia Potiguar. 10 anos já de produção desses campos. Naquela época foi falado que não tinha mais petróleo na Fazenda Belém, que não tinha mais petróleo na Bacia Potiguar. Em 1990, o ano que eu nasci, 27 anos de lá para cá, 28 anos, nós estamos continuando a produção de uma bacia que foi dito há 27 anos atrás que não tinha mais petróleo. Veio Fernando Henrique Cardoso, veio Collor, os investimentos da Petrobras nessa região minguaram de uma forma avassaladora. Naquele processo, a Petrobras chegou a ter o seu nome alterado para Petrobrax. Tirou o S de Brasil do final e colocou o X, muito comum nas empresas norte-americanas. A gente precisa resgatar essa história porque nós estamos vivendo um momento muito similar àquele processo. Naquela época, o governo Fernando Henrique tirou o S de Brasil e colocou o X, comum nas empresas norte-americanas, na Petrobras. A Petrobras foi entregue em 2003 ao presidente Lula, valendo 20 bilhões de reais. É um valor ínfimo para uma empresa de petróleo do porte da Petrobras.
Quando o Lula deixou o mandato em 2010, 2011, para Dilma, a Petrobras valia 200 bilhões de reais. 10 vezes mais do que o valor que ela foi entregue por Fernando Henrique Cardoso. Não por outro motivo, mas por uma opção política. Uma opção de fortalecer a Petrobras. Essa foi a opção adotada nos 8 primeiros anos do governo Lula. A partir de 2009, nós tivemos aí a descoberta do pré-sal, 2006, 2007. E a partir de 2009, a Bacia Potiguar teve que competir com o pré-sal. Nos mesmos moldes que competiu com a Bacia de Campos em 89 e 90. Da mesma forma que em 89 e 90 eles falaram que na Bacia Potiguar não tinha mais petróleo, diante da descoberta dos grandes campos de Campos no Rio de Janeiro, agora em 2009, 2010, 2011, falam que não tem mais petróleo diante da descoberta dos grandes campos no pré-sal. Isso não é novidade para a gente. Pode parecer novidade para muita gente. Mas se a gente olhar a história da companhia, isso não é novidade. O discurso que tenta retirar a Petrobras do Nordeste brasileiro, retirar a Petrobras das refinarias, retirar a Petrobras do Rio Grande do Norte do Ceará, é o mesmo hoje que era em 89 e 90. É um discurso que é o mesmo, inclusive, Sérgio, que fez com que a gente passasse 500 anos sem construir a transposição do Rio São Francisco. É o mesmo discurso. Um discurso que diz que não vale a pena investir no Nordeste brasileiro, que nós temos que sempre ficar em segundo plano frente aos interesses do Sul e do Sudeste, das grandes oligarquias nacionais, do grande capital nacional. É o mesmo discurso. Então nós temos vários desafios a serem enfrentados aqui. Primeiro desafio, de retomar a democracia e retomar a possibilidade do povo de influenciar nos rumos dessa nação e nos rumos dessa empresa. Esse é o primeiro desafio, garantir que em 2018 nós vamos ter eleições. E garantir que quem quer que seja derrotado ou saia vitorioso, seja derrotado e saia vitorioso nas urnas. E é por isso que, além de membro do Sindipetro, eu sou presidente do PCdoB lá em Mossoró. E o meu candidato não é Lula, para espanto de muitas pessoas. Meu candidato é Manuela Dávila. Mas eu não posso jamais aceitar que Lula não vá para o crivo das urnas do povo. Quem tem que dizer se Lula vai ser ou não o próximo presidente do Brasil tem que ser o povo brasileiro, e não Sérgio Moro, e não Gilmar Mendes, e não Marco Aurélio. É o povo que precisa dizer se Lula vai ou não vai ser o presidente desse país. O que nós estamos vivendo nesse momento é um ataque à democracia. E é por isso que nós, apesar de o nosso candidato do PCdoB não ser Lula, Sérgio, nós damos todo o apoio ao direito de Lula ser candidato e ao direito do PT ter o candidato à presidência da República. Isso está intimamente ligado com a venda da Fazenda Belém. Intimamente. Porque é só com a democracia que a gente pode voltar a influenciar nos rumos dessa nação. Fazenda Belém, estão falando aqui que dá prejuízo. Muitos deputados, muita gente da classe empresarial fala que Fazenda Belém dá prejuízo. Um dado que o Sérgio já citou aqui, Fazenda Belém produz cerca de 1.800 barris de petróleo por dia. Barris de óleo equivalente, por dia. 1.800. Esse dado solto pode parecer alguma coisa sem significado, mas se a gente transformar isso em real, significa um faturamento anual de 150 milhões de reais. Um faturamento anual de 150 milhões de reais. Esse é o faturamento da Fazenda Belém. Qualquer negócio que você disser para mim, ou para qualquer empreendedor no país, um negócio de 150 milhões de reais por ano não dá lucro, precisa ser muito incompetente. E a gente sabe que a Petrobras não é. Os trabalhadores da Petrobras, próprios e terceirizados, não são. O que está acontecendo aqui é uma opção política. A Alubinó, 20% do óleo da Alubinó vai da Fazenda Belém. Sem a Fazenda Belém, a Alubinó perde a viabilidade. A Alubinó é uma das 5 maiores arrecadadoras de ICMS do estado do Ceará. Alguns dados que eu queria colocar aqui para a gente. Como é possível a gente vencer? A gente está num processo de retrocesso tão grande que acaba a gente, às vezes, perdendo um pouco a esperança. Isso é comum, um processo de retrocesso desse. Nós sofremos um golpe, um impeachment sem crime de responsabilidade, em que a presidenta não sofreu sanção nenhuma, a não ser perder o cargo, né, para deixar claro como foi um golpe. Depois desse golpe, nós temos a entrega do pré-sal, congelamento de gastos públicos, reforma trabalhista. Nós tivemos uma isenção trilionária, Dedé, para as empresas multinacionais que vêm investir no pré-sal.
A Câmara, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados dão uma isenção de R$1 trilhão para as multinacionais que vieram ocupar o papel da Petrobras em 20 anos, investindo no pré-sal R$1 trilhão. Eu não sei nem escrever esse número. Foi a isenção que o Congresso Nacional deu para essas empresas. Então a gente acaba ficando um pouco desestimulado. Esses dados que o Sérgio escreveu aqui foram de março de 2016, quando a Petrobras pela primeira vez colocou esses campos à venda. De lá para cá, nós, o Sindicato dos Petróleos do Estado do Rio Grande do Norte, juntamente com o do Sergipe Alagoas, juntamente com o do Ceará Piauí, já barramos uma vez essa venda. Nós denunciamos ao Ministério Público, denunciamos ao TCU, a forma obscura que estava sendo feita a venda desses campos, e conseguimos barrar, suspender a venda de Fazenda Belém. Nós já suspendemos uma vez, Sérgio, para mostrar como existe esperança, como existe possibilidade de, com a organização dos trabalhadores e do povo, a gente barrar esse processo. Agora, mais ultimamente, nessa mesma semana, foi anunciada a venda das Fafens do Sergipe e a venda da Fafem da Bahia, que estão num processo do Nordeste também, brasileiro, num processo de desinvestimento e venda igual ao nosso. Lá, em que pesa as diferenças ideológicas do governador do Sergipe, Jackson Barreto, do PMDB, o partido do Temer, e do governador da Bahia, Rui Costa, do PT, em que pesa as diferenças ideológicas, nesse momento eles souberam se unir para fazer pressão junto ao governo federal e suspender a venda da Fafem até que seja feito um estudo de viabilidade econômica daquela fábrica. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisávamos que tivesse os vereadores aqui, nós precisávamos que tivesse o prefeito aqui, nós precisávamos que o governo estivesse aqui. Nós precisamos disso, porque a disputa sobre a Petrobras nesse momento vai além do processo ideológico. Nós estamos tratando de vidas que estão sendo desempregadas, famílias que estão perdendo o seu meio de vida aqui na cidade de Capuí, na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, no estado do Ceará. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando mais, Sérgio, de que é coxinha quem defende a venda da Petrobras e é mortadela quem defende o fortalecimento da Petrobras. Nós não estamos falando disso. Nós precisamos parar com esse nível de polarização em que o Brasil está medido, que leva a episódios como esse, fascistas, que aconteceram ontem no Brasil, porque a disputa aqui é por o futuro de uma nação e por um projeto de país independente, que se realize enquanto nação. Esse precisa ser o nosso projeto. Então, para finalizar, eles conseguiram, o Jackson e o Rui conseguiram suspender a venda da Fafem. Anteriormente, em 2016, nós tivemos o mesmo processo. O Álvaro Dias, do Podemos, lá do Rio Grande do Sul, o Podemos é a favor da privatização da Petrobras. Mas ao ver que a Petrobras ia encerrar a usina de xisto lá do Rio Grande do Sul, o Álvaro Dias, senador, foi fazer pressão junto a Pedro Parente e a Temer e conseguiu reverter aquele processo. Então é possível, é com organização, com luta, fortalecimento dos sindicatos, fortalecimento de mandatos populares, que nós vamos vencer. E a vitória, meus amigos, era isso que eu tinha para contribuir com a nossa audiência de hoje. Muito obrigado. A gente agradece ao doutor Pedro Lúcio, companheiro nosso, nós temos sempre tido quando se trata da Fazenda Belém, a gente sempre tem tido o diálogo aí com o pessoal do Sinipetra RN, né, através de nossas amizades, nossas articulações, e a gente agradece a excelente intervenção, né, nessas questões. A gente convida agora o senhor Jorge Oliveira, representando o Sindipetro Ceará Piauí, para fazer uma salva de palmas. Jorge, desde já agradecemos aí a sua disponibilidade em participar desse importante momento. Bom dia a todos. Também agradecendo aí a mesa, né, o Dedé, o Antônio Carlos, o companheiro Lúcio e toda a comunidade que está aqui para a gente fazer esse debate que realmente é muito importante para o município de Icapuí. Eu queria só, para não ficar repetitivo, a gente falar um pouco sobre o que aconteceu recentemente em Joatama, que foi o primeiro desinvestimento que a Petrobras fez
fechando a usina de Quixadá, lá no município de Quixadá. Aquela população, que é um distrito de Juatama, ele está passando por, assim, está degredindo, né? Ou seja, a cidade está se acabando. Em qualquer lugar que a Petrobras participa, pode ser em qualquer, onde ela chega, ela tem a responsabilidade de fazer com que a responsabilidade social, cultural, né? Então a Petrobras não é só uma empresa para vir explorar as riquezas da região. Ela tem um viés realmente nacionalista, né? De desenvolvimento do nosso estado, do país, né? Então a gente tem que defender essa empresa, e nós do sindicato, até debaixo d'água a gente defende. Muitas vezes os gerentes dizem que a gente do sindicato atrapalha a Petrobras, né? Mas é o contrário. Os sindicatos, eles são muito mais defensores da Petrobras de qualquer outro gerente, né? Então a população de Capuí, ela tem que ter essa consciência, que eles estão no risco realmente de perder, né, essa unidade. O Pedro Parente, infelizmente, quando tem uma unidade que está dando lucro, ele vende. E quando ela está dando prejuízo, ele fecha, né? E aí é dessa forma que ela faz. O que ele fez com essa biodiesel de Quixadá? Simplesmente fechou, está lá, a empresa fechada, a empresa gastando dinheiro para manter ela lá, para não deixar de deteriorar, desse jeito ele faz. O grande viés mesmo é político, não tem jeito. A gente tem pouco voto aqui, aí começa a matar os leãozinhos pequenos. Eles vão fechar uma coisa grande, porque aí a revolta popular é grande. Então eles metem a matar os leãozinhos pequenos. Ó, fecha Quixadá, que é pequeno, vão fechar a Fazenda Belém, que é pequeno, né? E assim vai matando os leãozinhos de cada vez para depois matar o leão maior. E aí a população, os nossos vereadores, os nossos deputados federais, estaduais, a gente tem que se engajar nisso, né? O PT aí com a força do Antônio Carlos aí na coordenação aí com a Luziane, tem que dar força nesse estado, porque se não for assim, a gente vai de novo, mais uma cidade do Ceará, né? E para Pindaíba de novo, assim, a gente não vai morrer por isso também, né? Mas a cidade sofre muito, né? A Petrobras, em todos os locais que ela entra, ela traz desenvolvimento, traz realmente, há 30 anos, fica deixando aqui o seu legado, né? Então, não é uma empresa só para dar lucro, é uma empresa para dar realmente a parte social, a parte cultural, esporte. Então, ela tem uma abrangência muito grande em toda a área que ela atua. E a questão é essa, pessoal. Agora a nossa resposta vai ser agora em outubro, né? É a única saída que a gente vê. A gente vê muita coisa ruim acontecendo. O Pedro Lúcio aí foi muito feliz na sua fala, que a questão política realmente ela é primordial. E aí nós temos que bater forte nesse pessoal, né? A gente tem um Congresso hoje totalmente dominado pelos empresários, né? E a gente vê que a coisa parece que não vai querer mudar. Mas a culpa é nossa. Quem botou esse pessoal lá dentro foi nós, né? Nós, população, colocamos esse pessoal lá dentro. E aí a gente tem que também ver a nossa culpa, a nossa parte de culpa, abrir os olhos para não fazer o mesmo erro, né? E aí sim a gente fazer a nossa embate de classe mesmo. Quem é trabalhador, vota em trabalhador, pessoal. Ninguém vota em empresário, ninguém vota, porque esse empresário ele vai defender o dele. O Pedro Parente, que é o atual presidente, o maior pilantra que eu já vi na minha vida, está simplesmente vendendo a Petrobras a preço de banana. Recentemente foi o que ele fez. Disse que a Petrobras deu lucro, mas deu prejuízo porque teve que pagar as contas lá para os americanos. Mais de 10 bilhões, o cara pega o dinheiro que a gente ia ficar no nosso país e dá para os americanos comprar a Petrobras de novo. Então é ridículo, né? Assim, eu fico indignado com um negócio desse. Como é que uma empresa que já faz 3 anos que mantém a mesma direção, o mesmo presidente, dando prejuízo? Quando é um time de futebol, quando começa a perder, o que o cara faz? Troca o técnico, né? Isso é o normal. Aqui não. É anos e após anos dando prejuízo e a mesma diretoria, o mesmo presidente. Então, a gente vê que isso aí realmente é uma questão política, né? E aí nós temos que dar resposta política a esses camaradas, né?
Então, é desse jeito que a gente tem que ser tratado. Nós não podemos simplesmente ficar, nós não podemos fazer nada, nós não temos votos aqui, né? Aqui só não se investe mais, pessoal. Os campos aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, se não fossem esses campos da Bahia, de terra, jamais tinham sido descobertos os campos do Rio, do pré-sal, porque foi desse dinheiro que foi adquirido, essa expertise que foi adquirida nesses campos, que foram capazes de descobrir os campos hoje, né, do Rio de Janeiro, do pré-sal. Se não fôssemos nós, é assim, agora o nosso campo está velho, agora velho ninguém quer mais não, né? Joga para fora, velho não presta nada, né? Não é assim, a gente não vai aceitar isso. O que tem hoje de Petrobras, o que tem de pré-sal, o que tem de bacia de campos, depende sim dos campos de Fazenda Belém, do Ceará, do Rio Grande do Norte, e nós queremos a nossa unidade aqui funcionando sim. Por mais que seja assim incrível, mas os nossos campos eles mantêm uma produção constante. É pouca, mas ela é constante. Há vários anos está mantendo constante. O que está acontecendo? O Pedro Parente simplesmente vai vender tudo e não vai investir nada. O que vai acontecer, pessoal? Aqui no início do Fazenda Belém eram mais de 300 funcionários Petrobras. Eram mais de 500 funcionários, 600 funcionários terceirizados. E isso foi caindo, né? São 3 áreas de produção, hoje só se produz em uma área. E ele já disse que não vai mais investir aqui. E o investimento aqui é tão pouco, é uma migalha para o que a Petrobras investe aí afora. Não chega a ser 0,5%, o que se poderia se... Rapaz, eu botar 1% para o Ceará investir, para poder manter esse campo funcionando, mas eles não querem. Não dá em nada, ou seja, simplesmente é uma empresa para dar lucro a acionista. A Petrobras está virando uma empresa qualquer. Não é uma empresa para poder manter o nosso país soberano. Não é uma empresa para desenvolver a sociedade. Está se virando uma empresa comum. E é isso que a gente quer, pessoal? Quem é que não quer? Os meus pais são daqui. Os meus avós são de não era Capuí, antigamente era Aracati, né? Se emancipou depois, né? Mas os meus avós e os meus pais são aqui de Melancias. Eu posso dizer que eu sou filho da terra, né? Ou então, pelo menos, descendente. Passei minhas férias, meus pais saíram, foram para Fortaleza e sempre eu voltava aqui. Nas minhas férias era sempre aqui em Melancias. E eu achava isso aqui uma maravilha, né? E eu vejo que a coisa que se transformou em Capuí hoje, né? Uma cidade que só cresce, né? Primeiro a gestão do PT aí do nosso amigo Dedé Teixeira foi espetacular, né? Eu acho que onde foi que o PT mais cresceu assim, que foi o ícone, né, no Brasil, foi no Ceará, né? Primeira prefeita eleita no Brasil, né? Então assim, a gente tem muito orgulho desse partido. Na época também a gente ajudou a criar aqui. Mas hoje eu vejo que a gente fica assim, às vezes, meio cabisbaixo com o que está acontecendo. Mas como o próprio presidente Lula disse, cabeça para frente, vamos para frente. E vamos na luta. E ele vai lutar até o fim a ser candidato aí, né? E aí quem vai dizer isso aí é a justiça, mas a gente já sabe qual é o resultado dessa justiça golpista aí, né? Não tem jeito para nós não. Mas saindo dessa parte política, pessoal, e indo aqui para a Fazenda Belém, eu estava querendo conclamar, era os nossos políticos mesmo, nossos, né, os vereadores, prefeito, né? Porque a cidade vai sofrer esse baque se a gente realmente fechar. A primeira coisa que vai acontecer é que cada posto Petrobras, ele é tirado, ele troca, são 5 Petrobras para 4 contratados, né? Ou seja, você já se perde 20% dos empregos. Ou seja, se todo mundo fosse Petrobras, nós teríamos 20% mais de empregos do que um privado. Então, assim, o meu sonho era que todo mundo que entrasse dentro de uma unidade Petrobras fosse petroleiro Petrobras. Nenhum contratado. O meu sonho era esse. Mas, infelizmente, do jeito que está, a gente não consegue fazer. E aí depende da sociedade, depende realmente de vocês, né? Porque nós, os sindicatos, sozinhos, ninguém vai dar conta, não. A gente precisa da sociedade,
A gente precisa de vocês, porque dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, porque a gente não vai dar conta. A gente vê que não dá conta porque os caras estão minando a gente, cortando. Em outro fato, o que vai acontecer, pessoal? E a gente está vendo o que está acontecendo. A Petrobras esse ano, teoricamente, se der tudo certo, vai entrar com 6 plataformas novas lá no pré-sal. E aí vai fazer o quê? Fechar as unidades, tirar o pessoal e jogar para o pré-sal. A ideia e o plano dela é essa, não contratar mais ninguém, que deveria sim contratar, mas não vai contratar, né? Então, assim, a gente vê essa perspectiva, mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem que brigar pelo que é nosso, né? A gente não pode permitir abandonar os campos maduros e os velhos, não. A gente tem que exigir desses governantes aí respeito ao que a gente fez, ao que foi produzido. Por que agora a Fazenda Belém não vale nada? Né? Foi tirado riqueza dessa terra. Então a gente quer esse retorno para cá. Então a gente tem que fazer isso. Eu não sei como é que está meu tempo aí, porque o microfone é igual a cachaça, a gente começa a falar e não quer mais parar, né? Então assim, pessoal, o meu recado seria nesse viés, a gente ter esperança, né? A gente não ficar pensando que está tudo perdido. A gente tem sim que lutar, né? Fazer com que a gente movimente, chame o seu amigo, o seu companheiro que está aí ao lado, fale de política, né? Diga qual é a real necessidade da população. Quem é que não gostaria de um filho aqui na Petrobras, né? Todo mundo gostaria que um filho estivesse na Petrobras, um neto, o seu. Então a gente precisa defender essa empresa, porque tudo que eu tenho, eu entrei na Petrobras em 1985, como técnico. Eu não era técnico na época, era eletricista, né? A minha função lá era eletricista. Hoje a gente é técnico devido à mudança da estrutura, mas é uma empresa que realmente eu lhe digo, para qualquer um de vocês, ou quem seja, é a melhor empresa do Brasil, é Petrobras, né? Ela é uma empresa que dá condições de você crescer, tanto financeiramente, como também culturalmente, de todas as formas você cresce. Então, a gente quer isso para os nossos filhos e a gente quer isso para os nossos descendentes. Então, a gente precisa defender a Petrobras como uma empresa privada, empresa pública, e não uma empresa privada que só quer lucro. Foi o que aconteceu com a Vale do Rio Doce. A gente vendeu a preço de banana, entrega para uma empresa, a primeira coisa que eles fazem é fazer o maior acidente ambiental do país, né? Quem quer diga que vai até do mundo, né? É um negócio realmente estrondoso. E aí a gente precisa, pessoal, dessa força de vocês. A sociedade, ela tem que se engajar. Os petroleiros sozinhos não vão dar conta. A gente não vai dar conta desse avalanche de coisa que vem por aí. Eu queria falar também para vocês que essa história de Pedro Parente dizer que a Petrobras está quebrada, né? Dizem que a Petrobras quebrou, que o PT quebrou a Petrobras. Isso é a maior mentira que eu já vi na minha vida. E todo dia sai mentira nesse jornal aí, dessa Globo fascista. Petrobras nunca caiu o seu saldo de caixa, né? O que eu tenho dinheiro no bolso, pessoal, o dinheiro está no bolso da gente, né? Nunca caiu de 70 bilhões o caixa da Petrobras. Ela sempre teve em caixa 70 bilhões. Ah, mas ela está devendo 500 bilhões. Tudo bem, está devendo, porque ela mandou fazer plataformas, mandou fazer várias outras unidades. E o pior de tudo é que esse atual presidente, ele está tirando os empregos nossos aqui. Ele está mandando fechar todas as empresas que fabricavam plataformas, né, navios aqui, e está comprando tudo de fora. Então, eu não sei nem... Quando eu falo em Pedro Parente, me dá um tique-tique nervoso, que dá vontade de esganar um cidadão desse, porque simplesmente é um camarada que não traz nenhum benefício para a gente, nem para a Petrobras. Já tem ações contra ele, vários pilantragens que ele já fez anteriormente, e a gente está tentando denunciar isso e a gente não consegue. Então a sociedade tem que estar engajada nisso, pessoal. Nessas eleições, vamos votar certo. Vamos trocar nosso voto
por dentadura, sei lá, por cimento, por tijolo, né? O pessoal dizia que fazia isso, né? Então a gente tem a nossa parcela de culpa nisso. A gente tem que reconhecer isso, né? E colocar, pessoal, o trabalhador, pessoas que sejam da gente. Nós somos maioria nesse país. A população, as pessoas humildes são maioria. Como é que a gente não tem representante lá? A grande maioria é de empresário, né? Então, não há essa. Vamos fazer esse revés, né? Vamos mudar esse país e só assim a gente consegue salvar a Petrobras e salvar o Brasil, porque salvar o Brasil, a Petrobras é uma das chaves para salvar o Brasil. É uma empresa que já chegou a 13% do PIB, né, do Brasil todo, já chegou a 70% de todos os investimentos do país. Então, é uma empresa realmente que a gente tem orgulho, eu tenho orgulho de ser petroleiro e trabalhar nessa empresa grande. E gostaria que vocês todos, os filhos de vocês, os netos, pudessem ter esse prazer de trabalhar numa empresa que só faz engrandecer as pessoas e a sociedade. Então, eu convoco novamente, insisto nisso, que vocês, sociedade, precisam, né, atuar em cima também, junto com a gente, nessa luta em defesa da Petrobras e do campo de Fazenda Belém. Obrigado. Obrigado aí ao senhor Jorge Oliveira, representante aí do Sindipet Ceará Piauí. Agradecemos aí sua importante contribuição. Só também registrando a última audiência que aconteceu no município de Capuí, também proposta por um vereador do PT, nosso amigo Eurivan de Paula, quando era vereador naquele momento, que foi a primeira tentativa de fechamento da Petrobras. E um grande abraço ao nosso vereador Ivan e agradecer também pelos sinceros serviços, importante serviço feito nessa luta, certo? E eu gostaria de chamar, representando, como é importante você mobilizar políticos, né, independente, como bem disse o Pedro Lúcio. Nesse momento, a bandeira, como é muito dita aqui nessa casa, né, quando se convém, a bandeira é Icapuí. Nós estamos preocupados com essa situação, com o fechamento, com o prejuízo que pode trazer para dezenas, centenas de famílias do nosso município, com o fechamento desse campus, né? Então a gente tem que ter argumento, articulação para mobilizar os políticos que forem necessários, né? O Dedé está aqui, né? O próprio Zé Ayrton, o Guimarães, né? Outros aí, André Figueiredo, que estão entrando na cidade. Então, assim, todo mundo tem que os vereadores que não estão presentes, mas devem se inteirar da situação, o nosso prefeito de Capuí, que deve ser o maior interessado nessa situação, né? Então, a gente convidou também o gabinete da deputada Luiziane Lins para também entrar nessa briga, né, nessa luta. Nós sabemos que a companheira deputada é uma deputada de muita luta, de muita briga pelos direitos, né? Então, ela nos enviou aí o nosso ex-deputado Antônio Carlos para passar a mensagem e o compromisso da mesma, né, com essa causa também, né, que é uma causa nacional, estadual e também passa a ser também municipal. Então, o Antônio Carlos aí, para dar sua contribuição em nome da deputada Luiziane Lins. Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos de Freitas, sou professor da Rede Pública Estadual, concursado, membro do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e assessor com muito orgulho da combativa deputada federal Luiziane Lins, que nesse momento, junto com outros valorosos e valorosas companheiras, estão em Brasília, outros estão no Paraná, fazendo a luta, o embate, como nós estamos aqui também, em defesa da democracia, contra o fascismo. Inclusive, hoje encerra-se em Curitiba o ato, uma caravana democrática, Caravana da Esperança, realizada pelo presidente Lula, e há uma mobilização, inclusive, meu companheiro, que é do PCdoB, a candidata Manuela estará lá, como também o potencial candidato do PSOL, Boulos, em um ato que extrapola a questão eleitoral, mas de solidariedade, de defesa da democracia contra o avanço do fascismo
Fascismo é a falta de debate, é a intolerância, é a visão que quer eliminar os adversários, os homossexuais, os negros, as mulheres, quem pensa diferente. Foi o que aconteceu na Itália com Mussolini, onde os partidos de oposição foram aniquilados, o que aconteceu na Alemanha com Hitler, a Alemanha nazista, aquele período todo onde se escolheu os judeus para serem culpados de todo o problema da humanidade, e a gente soube o que foi que deu. Campos de concentração, tortura, morte. Nós não queremos isso no Brasil, mas infelizmente, não sei se vocês viram, a Rede Globo, os grandes meios de comunicação não mostraram, mas um filho de papai, playboy, dando uma chicotada em um companheiro do movimento dos trabalhadores rurais internos. Nós não vamos deixar que esses fascistas avancem no Brasil. Inclusive uma senadora ultra-reacionária de direita do Rio Grande do Sul, não vou citar o nome dela, que eu não vou fazer propaganda dessa gente, em uma intervenção lá com o povo dela, dando total apoio a essa hostilidade. E muitos companheiros, até eu, preocupado, Lula é um símbolo dos nossos sonhos, das nossas lutas, não porque fará, mas pelo que fez o governo do PT, recebeu, obviamente, sugestão de parar a caravana. A posição dele é de continuar e vai encerrar hoje em Curitiba, sim, porque é eles que têm que recuar. O povo tem que respeitar a democracia desse país que custou muito sangue, que custou suor, que custou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Então, nós não vamos recuar dessa luta. Hoje também, há 50 anos, exatos 50 anos, um pobre menino de 17 anos, chamado Edson Luiz, eu venho do movimento estudantil, se eu não falasse isso aqui, eu não ia dormir tranquilo hoje. Ele não era envolvido com o movimento estudantil, era um estudante carente, que na hora lá do almoço, no restaurante Calabouço, onde tinha reuniões, onde a turma fazia suas intervenções, a polícia da ditadura tirou a sua vida. A partir dali houve uma reação enorme com a morte do Edson Luiz, como houve o crime contra uma vereadora também progressista há 10 dias no Rio de Janeiro, um absurdo, e isso não é por acaso. Então o Edson Luiz virou um símbolo, como a Marielle também tem virado um símbolo, para que um país, de um povo que tem suas divergências, mas sabe respeitar as diferenças, sabe ter dignidade, sabe lutar. Nunca a gente tinha chegado a esse grau de acirramento, e a gente não vai deixar que a democracia retroaja. Por isso, é uma luta importante, a luta de vocês, mas ela não está descolada do que está acontecendo no Brasil. Portanto, direito, como disse meu colega o Pedro, né, do Rio Grande do Norte, para que haja eleições livres, limpas, e eleição em que o maior presidente da história, um acusado de um crime que não cometeu, todo um aparato da justiça, da mídia para tirar. Por que querem tirar o Lula dessa jogada? E por que ele tem já quase mais de 30% de preferência do eleitorado? Porque o povo sabe que, apesar das dificuldades, houve uma diferença na condução do seu governo. Por isso eu queria trazer o abraço da deputada Luiziane para vocês e dizer que nós estamos firmes nessa luta e os fascistas não passarão. Eles podem estar colocando a cabeça de fora agora, mas a gente vai ter que reagir, a gente não pode recuar e aproveitar esses momentos, já que está sendo transmitido pela internet, está sendo transmitido pela rádio, numa cidade histórica, que é Icapuí, de resistência, que o PT já governou essa cidade, de conversar para esse povo, que eles estão perseguindo o Lula, porque estão perseguindo o povo brasileiro. Mas não só em outubro, antes, a gente tem que se mobilizar, mas é em outubro que vai ser o grande momento, a gente vai dar o troco e o Lula será, novamente, se Deus quiser e a força do povo, presidente da República do Brasil. E eu queria agradecer aqui ao vereador Sérgio Araújo, que fez esse convite ao mandato, ao vereador Hélio, que por motivo de força maior não pode estar presente, meu amigo, irmão, companheiro, Dedé Teixeira, que tive o prazer de dividir o mandato de deputado estadual, a experiência, e ele já com larga experiência como prefeito dessa cidade, na Assembleia Legislativa. Sou muito grato ao Dedé, tenho um carinho muito especial por ele, uma figura extremamente amável, amigável, não estou fazendo isso aqui para fazer média, ele sabe disso. Ao Jorge, presidente do sindicato, que além de representar essa categoria,
tão combativa e tão importante para o país, me cedeu a carona até aqui, junto com, cadê o Emanuel, né? Está ali também. O Pedro, que fez uma fala fantástica, aqui também, uma boa intervenção, excelente intervenção, e a todos e todas vocês, poucas mulheres, mas estão aqui presentes também, essa luta é de todos nós, e dizer que o mandato da deputada Luiziane, inclusive está tendo reunião da assessoria, todas as quartas, eu já mandei um torpedo para lá, estará em todas as frentes de luta em defesa do emprego de vocês, do que a Petrobras aqui significa de arrecadação para o município, inclusive já fazendo um requerimento, questionando essas ações da Petrobras, é um compromisso que eu assumo com vocês, fazendo pronunciamento já na tribuna, porque tem um feriado, mas semana que vem, sobre essa ação, não da Petrobras, mas dos coveiros do país, gente. Ele não ficou indignado, o Jorge aqui com razão, quando citou o nome do atual presidente, mas é a mesma turma do Fernando Henrique, que quase não, venderam esse país quando estavam lá. Se não fosse o povo ter interrompido com a eleição do Lula, eles teriam destruído esse país, queriam destruir a Petrobras, o que restou da coisa pública, é o tal do Pedro Malan, esse sujeito, inclusive, que ontem, e está sendo reproduzido hoje, disse que não foi nada o que houve com Lula, um atentado ontem, tiros na caravana. Disse que o PT está só colhendo o que plantou. O PT está colhendo o que plantou quando o Lula tem esse apoiamento, porque criou o Bolsa Família, gerou emprego, luz para todos, defendeu o patrimônio público, o filho do trabalhador e da trabalhadora agora pode cursar um curso superior. E faz parte do projeto dessa gente destruir esse legado. Por isso que a gente tem que estar muito atento. É uma vergonha um governo vendilhão, que não é um governo legítimo, é ilegítimo, do vampirão, do Temer, querer destruir um espaço desse, que tem tudo a ver com o progresso dessa cidade, do país, com geração de empregos, com os royalties, com o ICMS que é arrecadado. Agora, como foi bem citado aqui, que até emociona a gente, a música histórica do Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa luta, para além de nós que estamos aqui, é uma luta que tem que ser de toda a população, não só da cidade de Capuí, mas da região. Porque esse povo só respeita quando o povo vai para a rua. Esse povo só respeita a população quando a gente está organizado, quando a gente luta, porque eles não querem saber de nada do povo. Para eles, povo é para ser só escravo, e estamos, por isso o símbolo da chicotada no companheiro. Porque essa elite reacionária, conservadora, para quem não sabe, foi a última das Américas a libertar os escravos. A libertar não, a ceder à pressão dos nossos escravos para a sua liberdade. E nós não podemos baixar a cabeça, como diz o Lula, porque senão eles vão montar na gente, vão fazer o que quiser. Veja o que estão fazendo com o Brasil, desde que esse temeroso assumiu aí, destruindo a nossa riqueza, destruindo o nosso patrimônio público, a reforma trabalhista, a deforma, né? A falta de investimento por mais de 20 anos. E qual é o símbolo desse país? O golpe foi dado em cima de quê? Da Petrobras, porque desde os anos 40, os anos 50, essa é uma disputa estratégica para o país. O petróleo é nosso, a famosa campanha que até o Monteiro Lobato entrou nela. E muita gente de luta, e muitos jovens, e muitos homens e mulheres que sonham com esse Brasil. Então o que eles querem, ao fim e ao cabo, é entregar para o capital estrangeiro, como já entregaram quando quebraram o regime de partilha do pré-sal. Eles querem que tudo que tem nesse país, que é riqueza nossa, seja explorado somente pelas empresas multinacionais, a Esso, a Shell, e eles querem pegar as migalhas, eles, a burguesia, que caem da mesa dessa grande farra internacional. Por isso, não tem nada de pequeno não, não tem nada de produção pequena não. Aqui é um local estratégico, inclusive pelos dados que estão colocados aí, de 20% da Lubinó, que vão para lá. Aqui tem um potencial grandioso, e houve uma queda no preço do barril do petróleo. A gente veio conversando isso no carro também. E isso afeta, obviamente, a economia. O que é que faz um governo sem caráter, sem vergonha, nesses momentos?
usam esses argumentos ou para quebrar a empresa, para vender a preço de banana, ou para, em nome de um processo, inclusive fechar muitas vezes, de privatização, entregar esse patrimônio público às empresas multinacionais que só querem saber de lucro. Então nós não vamos aceitar. Lembram do apagão da semana passada? É porque eles estão querendo privatizar a Eletrobras. Não tem nada de acaso, não tem nada para a gente. Lembra do incêndio dos Correios lá em Fortaleza? É para dizer que os Correios não prestam, que está atrasando as cartas para quê? Para entregar para a iniciativa privada, para os seus amigos, para os seus parentes, em altas negociatas. E esse processo foi barrado por 13 anos no país. Em outros momentos também. E eles agora voltaram com muita sede ao pote. Mas, repito, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente tem que conversar com todas as pessoas, o poder público tem que se envolver nessa luta, a Câmara de Vereadores e a sociedade. Aqui eu não vou direcionar nenhuma fala mais dura para os poderes constituídos, mas não é aquela demagogia, que vamos se unir, não sei o quê, isso é uma luta suprapartidária, não sei o quê. Nesse caso, não se trata só disso. É uma luta de interesse econômico e estratégico para o município tão importante que é Icapuí. A manutenção da Fazenda Belém nas mãos da Petrobras, um investimento nela, a garantia do emprego dos seus trabalhadores, isso é fundamental. Agora, essa consciência não pode estar só aqui entre vocês e entre nós não, vereador. Essa consciência tem que estar em cada cidadão dessa cidade, em cada cidadão dessa região. Nós estamos falando de vidas, de empregos. E para esses, não vou dizer palavrão, para esses cidadãos, eles não querem saber de emprego das pessoas, não. Porque eles estão nos seus nababescos vida de luxo, explorando o povo trabalhador. Portanto, o mandato da deputada federal Luiziane Lins, junto com outros companheiros, e quanto mais gente para somar nessa luta, melhor, já vai estar denunciando, na próxima semana, na tribuna da Câmara Federal, fazendo o requerimento, e o que for possível, porque também tem os nossos limites, esse processo absurdo de tentativa ou de entrega para as empresas estrangeiras, como já vem fazendo, do todo o sistema produtivo aqui da Fazenda Belém, como também de um processo, obviamente, que, se for o caso, eles fecham sem o menor problema, sem o menor pudor. Agora, para que isso não aconteça, companheiros e companheiras, essa falta de cabelos aqui não é de nada não, é de um pouquinho de estrada e de luta. Esse povo só respeita a voz das ruas, a voz do povo organizado, o povo lutando. Se for para fechar a BR, vamos fechar. Se for para ir a Fortaleza, vamos a Fortaleza. Mas essa tem que ser uma luta de toda a sociedade de Icapuí. Portanto, recebam em meu nome, Antônio Carlos, o abraço do mandato da deputada federal Luiziane. Queria agradecer ao nosso vereador, né, que tomou essa iniciativa junto com o companheiro Hélio. E não vamos, eu aprendi como cristão desde cedo, tem uma máxima lá, e respeito quem não é também, isso aqui é uma pluralidade, uma democracia, parece que tem uma frase lá na Bíblia que diz: se tiver uma ou duas pessoas reunidas em meu nome, eu estou presente. Foi o que teria dito Cristo lá. Então, quem está aqui é porque está interessado e porque quer. Quem veio é porque sabe da gravidade do que é acabar esse sistema aqui. Pois nós que estamos aqui temos a responsabilidade de amplificar esse debate, tem gente escutando pelo rádio, e explicar de forma muito simples para as pessoas, como foi explicado aqui por todos que me antecederam. É a vida da gente que está em jogo. É o emprego, sim. É o nosso futuro. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa cidade. Como é que você luta para se chegar a uma estrutura dessa, que não é fácil? Claro que há as condições naturais, geológicas, aqui há o petróleo, para do nada, por interesses mesquinhos, econômicos, capitalistas, do lucro, esses senhores que não querem perder tempo com o que se chama gente, decidirem acabar, ou privatizando, como eu já disse, ou, repito, se for preciso, eles fecham na maior cara de pau. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque nós vamos estar na luta e derrotar
na mobilização social, sim, que as eleições só é em outubro, mas, claro que esse povo que está dando 30% para o Lula, uma grande parte está tocando sua vida, está indo trabalhando, não vai se mobilizar, infelizmente, mas quer dar o troco nas urnas, e vão dar também. Mas se a gente não transformar e trazer esse povo para defender o Brasil agora, talvez quando a gente chegue lá em janeiro não tenha mais nada, meu irmão. Porque os caras querem fazer a maior desgraça que não conseguiram fazer em 500 anos. Mas não vão conseguir não, porque o povo vai resistir. E esse caso aqui é um caso emblemático de que eles estão fazendo com a Petrobras, que criaram uma grande mentira para dar o golpe. O golpe foi dado em cima de duas mentiras, na questão da Petrobras e na tal das pedaladas. A Dilma não tem um processo para responder. Um! Quem se levantar nessa sala e disser que tem, vai me fazer passar vergonha, mas eu sei que não tem. E foi caçado em nome de um tal das pedaladas fiscais, vocês sabem que foi a maior mentira. A primeira coisa que o Temeroso fez que assumir foi, no dia seguinte, fazer esse expediente, que deram esse nome de pedalada, que na verdade é utilizar recursos de um banco público para transferir, para pagar o Bolsa Família, o Garantia Safra, tudo dentro da lei. E falaram tanto na cabeça do povo, repete, que às vezes até a gente continua repetindo. E por um apartamento que nem é do Lula, eles estão repetindo a história 500 vezes, e até a gente do povo aqui acular a balança. Não, gente. Essa imprensa tem lado. Essa imprensa não tem respeito pelo povo, não. Qual foi o presidente com o maior cara de povo desse país? Olha o nome do homem. Luiz Inácio Lula da Silva. É um Silva, eles não gostam dos Silvas. Ele não gosta do povo trabalhador, não. Por eles tiram o couro. Por isso, parabéns por essa luta e contem com a gente. Um grande abraço e um bom dia.